E a verdade é a seguinte, hoje eu vejo, assim, vejo não, uma conclusão que eu tenho, assim, não tem como crime prosperar sem a anuência do poder público. Sim. Então, assim, o Sérgio Cabral, naquele período das UPPs, querendo ou não, a gente teve uma prova disso. Porque, assim, por mais. Não questionando assim o decorrer do OPP e o final do OPP e o que aconteceu com o OPP, virou um ativo político que acabou. É um ativo político, eu vou implantar o PP em tudo que é lugar, independente. Não pensaram na sustentabilidade do projeto. Mas a gente viu o seguinte: ele falava assim, olha, vamos implantar o PP agora em tal lugar. Ele avisava, a polícia chegava, os bandidos iam embora e eles tomavam aquilo ali. Então, assim, os bandidos não tinham enfrentamento porque tinha à disposição daquilo acontecer. E a coisa interessante, naquela própria retomada do Alemão, a população estava apoiando, a população estava vibrando quando via a polícia entrando e tomando o Alemão. Então, ali mostrou assim, cara, quando o poder público quer, ele retoma o território. A hora que quiser, ele toma o território. Se o território não está na mão do Estado, alguém vai ocupar esse espaço. Alguém vai ocupar, ou seja, o poder público está anuindo com aquilo, está concedendo aquele espaço para o crime. Mas eu sempre disse que as UPPs eram unidade de propaganda política. Na verdade, aquilo era um projeto político e não um projeto de segurança pública. Porque, na verdade, o PP já foi DPO, vários nomes, né, tiveram, né, as UPPs antes delas se chamarem UPP. Só que, veja bem, houve um acordo entre o establishment carioca e o Sérgio Cabral. Ele tinha que se livrar de determinados indivíduos que esse establishment entendia que conspurcavam, né, o Estado do Rio de Janeiro. E é fácil, era Eduardo Cunha, era Pisciani e era Garotinho. Se livrou do Eduardo Cunha, não deu a SEDAI ao Eduardo Cunha, cortou o Garotinho, né? E o único que ele não teve força para se livrar foi do Pisciani. Eu me lembro, eu estava no Palácio Laranjeiras uma certa tarde, quando chega lá, Sérgio Cabral se eu não me engano, com o Fittler, para pedir, pelo amor de Deus, para que a governadora Rosinha Garotinho não renunciasse ao cargo para disputar o Senado. Porque se isso acontecesse, o Conde, que era o vice-governador, iria assumir o governo e ele, Sérgio Cabral, não poderia ser candidato a governador. Aí o Garotinho falou, aguarde. Subiu, se trancou com a Rosinha. Uma hora depois, 45 minutos depois, desceu e disse, nós vamos ficar, a governadora não vai, que ela ia ser candidata ao Senado e as pesquisas davam ela com uma possibilidade bem grande de eleição. Nós vamos garantir a sua eleição. E ficaram, elegeram o Sérgio Cabral. Quem elegeu o Sérgio Cabral foi o governador, né? E, obviamente, o governador, com um acordo que ele fez com o chamado establishment carioca, se descartou daquilo que o establishment carioca entendia que não era o perfil que o Rio de Janeiro deveria ter. E aí o Sérgio Cabral conquistou um espaço na mídia onde não havia crítica. E por ter conquistado esse espaço na mídia onde não havia crítica, ele se julgou no direito de fazer qualquer coisa porque ele não estaria submetido à crítica. E não estando submetido à crítica, fez o que fez. E acabou resultando no que resultou, né, que foi os desmandos que nós vimos no estado do Rio de Janeiro. Corrupção avassaladora, né? E aí é o que eu digo também, o exemplo tem que vir de cima. Você quer que o funcionário público na ponta seja correto quando quem está em cima não dá o exemplo. Difícil, né? Você acha assim que o que o Sérgio Cabral fez com o Garotinho foi o que depois o Paz fez com o Sérgio Cabral? Ah, sim, não tenho a menor dúvida. São as suas conveniências. Assim, ajudou, na verdade, sim, fez o cara se tornar o que se tornou, e depois, quando o negócio. O establishment queria se livrar, ele virou as costas. Olha, fedendo a peixe, né, que a gente chama. Eu era deputado federal pelo PMDB. E eu comecei a fazer um trabalho de que o PMDB deveria ter candidato a prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Porque, na verdade, o Sérgio Cabral, que era governador, queria apoiar, naquele momento, num acordo com o Lula, o Molon. As pessoas se esquecem. E o candidato seria o Molon. Aí houve lá uma desavença entre o Molon e o grupo do Cabral. Então, o Molon é retirado. E eu estava trabalhando as bases para fazer a campanha
prefeito do PMDB, não eu. A princípio, o PMDB tem candidato. Porque Quem seria o nome aqui daquela época? Deixa eu chegar lá. Primeiro, nós tínhamos meu argumento. Nós tínhamos a maior bancada na Assembleia Legislativa. Nós elegemos o governador. Nós tínhamos a maior bancada federal do PMDB na Câmara. Nós tínhamos 11 deputados federais na Câmara Federal do PMDB. Então, por que nós teríamos que apoiar o PT no Rio? Nós tínhamos que ter candidatura própria. E nisso começou a crescer o meu nome como candidato. E aí o Sérgio Cabral faz uma jogada ilegal, lá na Grécia, lança o Eduardo Paes, que era do PSDB, como candidato, faz um diário oficial retroativo, exonerando ele do cargo de secretário, porque ele já havia perdido o prazo para poder disputar as eleições. E disse que o candidato era o Eduardo. Eu disse, não vai ser o Eduardo. O Eduardo pode ser um dos candidatos, porque o PMDB estabelece que tem que haver convenção. E eu sou o candidato na convenção. Aí, à época, o Pisciani disse que eu tinha o direito, que ele ainda não havia se acertado com o Cabral, e que eu tinha 1/3 da convenção, pelos cálculos dele, o Cabral tinha 1/3 e que ele tinha 1/3, e que o lado que ele pendesse, caso ele se acertasse com o Cabral, seria o vencedor. Mas disse que cada um deveria dar ao outro um cargo de confiança na administração, caso viesse a ser eleito. Isso foi selado num acordo político. Né? Obviamente, eu fui à convenção, eu fiz 1/3 da convenção, eles fizeram 2/3 da convenção e o Eduardo virou candidato. CN caiu para o lado de lá. Caiu para o lado de lá. E o Eduardo virou o candidato do PMDB de forma ilegal, de forma incorreta, mas ganhou a convenção e se tornou o candidato, e todos nós apoiamos a candidatura dele. E como o Eduardo é um homem de muita palavra, um homem muito correto, eu estou aguardando o compromisso dele até hoje.